Seja bem-vindo ao canal Cortes Evangélicos. Antes de continuar, se gostar desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, para receber vídeos novos. Tem a melhor versão da Bíblia, clicando no primeiro link da descrição, ou no comentário fixado. E agora temos o segundo exemplo, que é da prostituta Raabe. Alguém pode perguntar assim, mas espera aí, qual foi o critério de Tiago para escolher essas duas pessoas? Abraão até que eu entendo. Ele poderia ter escolhido Daniel, que é um exemplo maior de fé e obras do que Daniel, não é? Daniel creu e foi para a cova dos leões. Né? Exemplo de fé, Josué, que é mais um exemplo do que esse, as muralhas de Jericó. Por que ele foi pegar logo Raabe? Raabe era uma pagã, uma moradora de Jericó, era uma prostituta. Por que esse exemplo? Diferença entre Abraão, olha a diferença de Abraão para Raabe. Eu creio que a razão é essa, é como se Tiago estivesse dizendo, isso que eu estou explicando, que fé sem obras é morta, vale tanto para Abraão como para Raabe. Ou seja, não tem exceção. Não adianta você vir dizendo assim, Deus, o Senhor sabe como é, estou passando por dificuldade, eu vou continuar essa vida em pecado, mas o Senhor está sabendo, é muito difícil, eu creio que Jesus vai me perdoar, eu creio que teu amor é muito grande, mas não é, o Senhor faz uma exceção para mim, eu vou estar continuando nessa vida aqui. Não. O que vale para Abraão, vale para Raabe, e você está em algum lugar no meio aqui. Eu não sei mais perto de Abraão ou mais perto de Raabe, mas você está em algum lugar no meio aqui. Não existe exceção. Esse é um princípio bíblico, universal e válido sempre. A fé sem obras, ela é morta. Morta. Olha o caso de Raabe, vamos bem rápido aqui. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O caso de Raabe é bastante conhecido. Israel, aliás, Josué tinha mandado 2 espias para pegar inteligência militar sobre o status da cidade, que seria a primeira cidade a ser conquistada. Ela estava bem na entrada, né, do outro lado do Rio Jordão, atravessando, a primeira cidade era Jericó. E os espias foram lá e o local para ter informações é o prostíbulo. Né, que lá no Nordeste, em Recife, a gente chama a zona, né? É a zona. Então, é onde tinha informação, porque lá passava mercadores, passava soldado, viajante, não é? O pessoal ia tudo lá para o prostíbulo. Então, era o local para ter informações. Como a casa de Raabe era em cima do muro, lembra do episódio que ela colocou o cordão vermelho para identificar a casa dela? Os estudiosos supõem que era uma mulher já de posses, né? Porque morar em cima do muro era assim, era chique, não é? Era chique. E alguns acham que a casa dela era o próprio prostíbulo, né? Era o próprio prostíbulo. E ela já seria uma cafetona, né? Que teria... Enfim, o pessoal fica imaginando, tirando coisa, mas o quadro não é impossível. O fato é que os espias foram parar lá e acabaram conversando com Raabe. E eu imagino que a conversa foi essa. Quando os espias se apresentaram, dizendo, nós somos mensageiros, espiões do povo de Israel, que está acampado do outro lado do rio e se preparando para invadir aqui a terra de Jericó. Então... ela disse assim, é o mesmo Deus, vocês adoram aquele Deus que tirou vocês da terra do Egito? A gente ouviu falar aqui, e o pessoal está morrendo de medo aqui de vocês, porque se o Deus de vocês tirou vocês da terra do Egito, derrotou os reis do outro lado do Jordão, porque a essa altura já tinham derrotado os reis do outro lado do Jordão, e passaram o Jordão a pé enxuto, né? Eles tinham, na verdade, já tinham atravessado o Jordão a pé enxuto, o Jordão parou. Então, nós estamos aqui, todo mundo morrendo de medo, e esse é o Deus que eu creio no Deus de vocês. Raabe era uma daquelas pessoas do Antigo Testamento a quem a graça de Deus foi revelada, mesmo fora do povo da aliança, que era os judeus. Não é? Você tem, por exemplo, Melquisedeque, que não era judeu, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, havia fé fora de Israel. E Raabe era uma dessas. Quando eles estão conversando, aí vem o grito, né? Os copos chegaram. A polícia está aí.
né? Os cops are there. Então, corre, né? O que vai acontecer? Raabe, então, escondeu os homens lá no último andar da sua casa, no local onde se colocava o trigo para secar durante o dia. Ele escondeu debaixo de tudo aquilo ali. E quando os officers chegaram, nós estamos procurando aqui 2 espias, não sei o quê, que a gente soube que vieram para cá. Ah, sim, eles estiveram aqui, mas eles já atravessaram o Jordão, foram nessa direção aqui. Pode ir que o senhor pega, vai lá. Não é? Claro, era uma mentira, mas o que é que se quer de uma nova convertida pagã, não é? Ainda ela não tinha a ética de Israel, a fé verdadeira que ela tinha se manifestou porque ela arriscou a vida dela para proteger os emissários de Deus. E aí, então, Tiago fala, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Então, essa atitude de Raabe mostra que ela tinha fé verdadeira, porque ela arriscou a vida. Ela poderia ser morta, ela arriscou a vida para proteger os servos de Deus. Vocês percebem aqui no decorrer do texto que boas obras elas podem ser cuidar de uma pessoa necessitada, dar a Deus o que você tem de mais importante, arriscar sua vida pelo Evangelho, obedecer a Deus quando Deus fala. Isso é o que a Bíblia chama de boa obra. Não é somente caridade, ajudar os pobres, mas tudo aquilo que você faz em obediência à revelação de Deus, à palavra de Deus. E aqui a conclusão de Tiago no verso 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu não sei nem se esse exemplo aqui eu deveria contar, diante da situação da igreja hoje, né, que estamos chorando pelo adormecimento de 2 irmãos. Mas como pastores, pastor Renato, nós já estivemos em muitas cerimônias fúnebres, não é? Eu já estive em muita cerimônia fúnebre. E para mim sempre é difícil, especialmente se eu conhecia aquela pessoa em vida. E eu vejo aquela pessoa deitada no caixão, geralmente com a melhor roupa, o caixão aberto, né, lá no velório. E a primeira coisa que me incomoda é aquela algodão no nariz, que eu fico querendo tirar, né, para a pessoa respirar, né, vem aquela intenção, né, essa pessoa não está respirando mais, ela não está. A esposa vem e chora, as lágrimas caem no rosto do falecido, ele não sente o cheiro da esposa, não sente as lágrimas dela, os filhos vêm e beijam, papai, papai, ele não ouve e ele não sente o beijo dos filhos, porque ele está morto. E é uma situação triste, não é? É o que Tiago diz aqui, é a mesma coisa. Uma fé sem obras, ela é um cadáver. Fé sem obras é morta, ela não pode fazer nada, ela não sente, ela não age, não reage, não percebe, não fala, não escuta, nada. Ela não pode salvar, porque ela está morta. Eu quero concluir com algumas aplicações para nós. A primeira delas é a seguinte. Aqui está um exemplo de como, através da longa história da igreja, 2000 anos de história da igreja, as boas doutrinas do Evangelho sempre são distorcidas e mal compreendidas. A doutrina da justificação pela fé, que nós somos salvos pela fé, pela graça, não é por nada que nós fazemos, não significa que essa fé é uma fé intelectual, nominal apenas, mas é uma fé que vai trazer impacto, mudança na vida da pessoa, que vai surgir nas decisões, nas escolhas, na maneira de viver das pessoas. E você está tirando uma conclusão errada do Evangelho se você pensa que Deus ele não olha para os erros, os pecados e as coisas que você faz e que são iníquas. Deus está vendo isso e Ele vai cobrar. E Ele vai cobrar isso aí. A segunda coisa que eu quero dizer é que, embora Tiago não diga isso aqui, mas as boas obras que nós praticamos em decorrência da fé, elas são auxiliadas pelo bendito Espírito de Deus. Por nós mesmos, nós não temos condição de praticar essas obras, mas porque Deus nos regenerou, nos deu uma nova natureza, colocou o seu Espírito Santo dentro de nós, você pode sim fazer o bem. Você pode tomar a decisão certa. Não fique dizendo, isso é difícil para mim, não posso fazer isso. Não negue aquilo que Deus fez na sua vida. Veja como o Tiago fala disso como sendo real.
Os cristãos podem viver na prática de boas obras, tomar decisões certas, amar as pessoas, cuidar dos outros, renunciar a tudo, ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Você pode fazer isso. Não é por conta de você, mas porque Deus nos deu o seu Espírito e Ele nos regenerou. Somos nova criação, participamos dessa nova realidade que Deus está criando. Terceira coisa que eu queria trazer para você em termos de aplicação é que você, a partir dessa exposição aqui, você examine sua vida com sinceridade, com franqueza. Não faz mal, né? Não faz mal. Comece com o básico. Deus, por que é que eu acho que eu vou para o céu? Por que é que eu acho que eu vou ser salvo? Qual é a razão? Né? Deus, alguma pessoa de fora que não me conhece, olhando para a minha vida, para os meus negócios, para o meu casamento, será que ele vai dizer assim, essa pessoa tem alguma coisa que eu não tenho? Essa pessoa vive de uma forma muito diferente da minha. E você pode dizer isso? Examine as bases da sua fé e da sua certeza de salvação à luz do que está escrito aqui. Porque esse é um ponto em que a gente não pode se enganar. Eu fui criado na igreja, eu estou vendo alguns adolescentes aqui, né, alguns jovens, eu fui criado na igreja, tive um pai e uma mãe muito piedosa, namorei a filha do pastor, que é mais crente do que isso, né? Namorei a filha do pastor, mas aos 17 anos de idade eu abandonei a igreja, completamente. Fui para o mundão, fiz coisas das quais eu tenho muita vergonha, e aos 23 anos Deus me chamou de volta e eu estou no Evangelho, então, esses anos todos, pela graça de Deus. O que eu quero dizer é que durante o tempo que eu estava na igreja, eu me sentia seguro, que ali era o meu lugar, que ali que eu e Deus estávamos de boa, né? Mas não estava, não. Eu não era convertido. A minha conversão foi aos 23 anos de idade. Então, eu digo para os jovens aqui, as pessoas que estão na igreja, que foram criados na igreja, que têm um pano de fundo evangélico, isso não garante a você que sua fé é verdadeira. Então, examine o seu coração. Você não deve pensar, né, eu creio porque minha mãe crê, creio porque meu pai crê. É claro que a fé dos pais ajuda muito, mas você tem que examinar o seu coração e ver por você mesmo. Amém? Amém. Queria orar com vocês, vamos ficar em pé. Em seguida, passar a palavra ao pastor Renato. Pai, nós agradecemos a Tua palavra, que é tão clara e que sonda o nosso coração, que penetra mais profundamente do que espada de dois gumes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, nos deu o Espírito Santo. Queremos pedir perdão quando praticamos obras más, obras da carne, aquilo que é contrário ao Senhor. Nos perdoe, nos purifique, nos renove para que nós pratiquemos obras boas que procedem de um coração que te ama e que quer a tua glória. Abençoe essa querida igreja, todos os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor.